Oi, pessoal. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez, para mais uma meditação semanal das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez, que antes de começar a meditar, que leia a introdução, que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda melhor a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e o objetivo das nossas meditações semanais também, em relação às fases lunares, e também em relação aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente em relação ao propósito divino, que é refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão quando nos conectamos com o ser divino que somos, e assim desenvolvemos uma consciência de quinta dimensão. Essa meditação deverá ser feita a partir do dia 11 de março, às 6h38 da manhã, horário de Brasília, e enquanto durar esta fase da lua minguante, até o início da lua nova em Peixes, no dia 18 de março, às 22h23, horário de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver, para corrigir o horário da meditação. Mesmo com a Lua se deslocando a cada 2 dias e meio, transitando por Sagitário, Capricórnio, Aquário, até chegar à Lua Nova de Peixe da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre o mapa da Lua minguante de Sagitário dessa semana. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe, para que mais pessoas possam se conscientizar das emoções que precisam ser trabalhadas agora, para que haja uma expansão, crescimento e novas oportunidades de vida. Não esqueça de dar o seu like, para que o YouTube reconheça a relevância desse vídeo, e assim divulgue para mais pessoas. E se inscreva no canal também. Acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe um comentário aqui de como foi a sua meditação. O mais importante dessa meditação é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, que é o nosso eu divino. Quando você necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio para absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as revelações durante essa meditação, mas todos nós temos resposta dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mesmo assim, se você quiser confirmar qual era da sua vida que o crescimento está à sua disposição, você pode pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo, através do meu e-mail que está aqui embaixo nos comentários, ou no banner desta meditação no YouTube. Quem quiser se aprofundar mais na energia dos signos e planetas, temos um curso introdutório de astrologia com desconto especial para os que estão aqui nessa meditação. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários. Também temos na área de membro outras meditações, que é a meditação para a purificação do karma, a meditação da luz crística, e também meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva. Porque durante essas meditações guiadas, através da sua intuição e da capacidade de visualização dos arquétipos de cada um dos 12 signos e os 10 planetas, você será capaz de acessar seus conteúdos psíquicos ao relacioná-los aos signos e planetas do seu mapa astral. Agora vamos dar início à nossa meditação. Encontre um lugar tranquilo, onde não será incomodado, incomodada, e siga-me mentalmente. Nesse momento, eu procuro uma posição onde eu me sinta confortável, para não me deixar distrair por qualquer tensão corporal. Descanso as minhas mãos sobre as minhas pernas, junto os meus pés e as minhas mãos em posição de Shri Mudra, que são os dedos indicadores, tocando a ponta dos dedos polegares e as palmas das mãos voltadas para cima.
Fecho os meus olhos e presto atenção na minha respiração. Respiro lento e suavemente pelo nariz, sempre prestando atenção nessa inspiração pelo nariz. E expiro. Expiro suavemente pela boca. Inspiro mais uma vez pelo nariz. Retenho o ar um pouco em meus pulmões e expiro. Expiro suavemente pela boca. Mais uma vez. Inspiro, lento e suavemente pelo nariz e expiro. Expiro suavemente pela boca. Mantenho meus olhos fechados e começo a me desligar da realidade exterior e a mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, em busca do meu verdadeiro, da minha essência. E assim eu posso absorver as sensações, emoções e informações que me serão passadas pelas energias cósmicas desta semana. Não só de uma forma racional, lógica, mas de uma maneira elevada, sensitiva e intuitiva. Nesse momento, ao iniciar a minha meditação, com meus olhos fechados e plenamente conectada com o meu superior, a divindade que reside em mim, a minha centelha divina, eu me sintonizo agora com as energias cósmicas desta semana. Continuo a prestar atenção ao meu ato de respirar, inspirando lento e suavemente pelo nariz, expirando pela boca, soltando o ar, apreciando e agradecendo este momento pela oportunidade de estar absorvendo o prana, a energia da vida em mim. Mais uma vez, inspiro pelo nariz, retenho o ar alguns segundos, enchendo bem os meus pulmões e solto o ar nesse momento. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com esta lua minguante. Para reconhecer, inclusive, o meu caminho de expansão nesse momento, já que a lua minguante está no signo de Sagitário. Sei que tudo no universo é uma energia vibracional, os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica. E eu também vibro. E por estar em conexão com todas essas vibrações do universo, é que faço agora essa meditação, para melhor entrar em ressonância harmônica com todas essas energias e vibrar também de uma maneira positiva e a mais elevada possível. Mantenho meus olhos fechados, prestando atenção na minha respiração, procurando agora compreender as minhas necessidades e reações emocionais do momento e como elas podem se harmonizar com o propósito dessa última fase da alunação do signo de Aquário. Peço nesse momento que esta lua minguante em Sagitário me mostre como eliminar todas as emoções que posso estar restringindo e me impedindo de crescer e me expandir. Por isso vou, durante essa meditação, entender a influência lunar sagitariana e qual é o significado mais profundo dessa semi-iluminação, buscando essa influência no meu mundo interior, ou seja, o que significa encontrar a luz da lua dentro de mim, que nada mais é que a conscientização desse caminho final, do propósito dessa meditação, que é me conscientizar dos aspectos sombrios de cada uma dessas energias planetárias. Nessa meditação, ao expandir a minha consciência aos planos superiores, vou trabalhar e me conscientizar de como me colocar acima da dualidade de luz e sombra de cada um dos vários aspectos astrológicos no céu dessa semana, para que eu possa repolarizar para o positivo
todos os aspectos desafiantes das quadraturas e oposições, e principalmente reconhecer qual é a área da vida ou a casa astrológica do meu mapa onde a Lua está transitando em Sagitário essa semana. Nessa Lua minguante de Sagitário, que faz uma quadratura com o Sol em Peixes, porque ela se encontra a 20 graus e 48 minutos de Sagitário, fechando esse aspecto de quadratura com o Sol, que está a 20 graus e 48 minutos, mas o signo de Peixes. Com essa angulação de 90 graus, é considerado um aspecto desarmônico. Procuro assim identificar agora qual seria este conflito interior e vou repolarizar, buscando o lado positivo de cada um desses signos. Com a Lua em Sagitário, um signo do elemento fogo, procuro me sintonizar com a necessidade emocional de expansão, crescimento, extroversão e liberdade. Mas o Sol em Peixes, um signo de água, é sensível, sonhador e gosta de recolhimento, o que cria uma tensão entre o desejo de expansão de Sagitário e a necessidade de introspecção de Peixes. Isso gera desafios para eu equilibrar a fé com a realidade, exigindo discernimento para não me perder também em confusões emocionais. A tensão emocional, o conflito é entre o otimismo, a liberdade, a necessidade de ação da Lua em Sagitário, com a sensibilidade, empatia e introversão do Sol em Peixes. A necessidade emocional de Sagitário é de se aventurar, o que entra em choque com a natureza introspectiva e sonhadora, mas às vezes dispersa de Peixe, gerando inclusive uma sensação de falta de direção. Com esta lua minguante, esse período favorece a introspecção e a revisão de propósitos, pedindo que eu reconheça as minhas emoções sem culpa. Por ser uma fase de lua minguante, é um momento de finalização, para eu encerrar esse ciclo de Aquário. E agora é a hora do meu crescimento. Mas essa lua minguante em Sagitário é um momento certo para eu fazer uma reflexão séria, um enxugamento, ao avaliar as emoções que posso estar alimentando e dificultando o propósito dessa alunação de Peixes, que é sim buscar momentos de introspecção, de conexão com os planos mais elevados. Então eu vou expandir a minha consciência através da meditação, podendo expressar a sensibilidade do Sol em Peixes, inclusive através de atividades criativas. Como este aspecto da Lua e do Sol de fase minguante, o melhor é eu não agir, buscando um equilíbrio com a necessidade de ação como uma pausa, para uma escuta interna e expor e expressar a minha criatividade. Vou ter cuidado e evitar a tendência a exagerar na busca por aventuras, e vou focar no propósito do Sol, usando a minha imaginação pisciniana para dar passos concretos, trazendo os meus sonhos para a realidade, mas com a confiança sagitariana. A Lua em Sagitário faz uma quadratura com Mercúrio retrógrado que está em Peixes. A quadratura é um aspecto desarmônico, porque gera uma tensão entre a necessidade emocional de expansão da Lua em Sagitário e a necessidade de revisão interna por causa da retrogradação do Mercúrio, na área da minha vida regida por Peixes no meu mapa astral. Enquanto a Lua em Sagitário busca ação, horizonte amplos e uma verdade direta, o Mercúrio retrógrado em Peixe pede desaceleração, intuição e reorganização de meus sonhos e crenças. Com o Mercúrio retrógrado, o meu desafio agora é a minha comunicação, que é atravessada, pois meus pensamentos estão mais interiorizados. O que é dito, influência de Sagitário, pode ser interpretado de forma emocional ou nebulosa, que é uma influência de Peixes, gerando inclusive mal-entendidos. A outra possibilidade, por causa da retrogradação de Mercúrio, é a confusão mental
versus o otimismo de Sagitário, que quer ser exatamente otimista e rápido. Mas Mercúrio retrógrado em Peixes traz hesitação e uma necessidade de retroagir, de olhar para o passado. Pode gerar também um descompasso emocional, porque a rapidez de Sagitário é travada pela voz que se dissolve antes de ser compreendida, que é uma influência de Peixes, que pode influenciar também nos meus relacionamentos, pois a retrogradação favorece uma reflexão, uma revisão de sentimentos do que está escondido e deixado para depois nas relações. Esse aspecto pode também trazer de volta ex-parceiros, ex-parceiras, causando incertezas sobre o caminho a seguir. Nos relacionamentos gera necessidade de empatia, paciência, para lidar com o emocional intenso do parceiro, da parceira, mas sem ser agressivo, porque o signo de fogo de Sagitário tem essa tendência. Ou muito evasiva, que é uma tendência de Peixes. No trabalho ou nas finanças, pode gerar uma necessidade de ajustes, porque planejamentos podem sofrer obstáculos, fazendo com que a necessidade de revisão seja grande. Principalmente porque a Lua em Sagitário busca expansão financeira, mas o momento pede cautela e organização, e não gastos impulsivos. Devido ao Mercúrio retrógrado, que rege a mente racional, essa é uma boa hora, uma boa fase para repensar projetos, revisitar sonhos esquecidos de uma maneira mais introspectiva, criativa, ajustando os processos em vez de iniciar algo novo e definitivo agora. Os processos criativos são a saída nesse momento, que é para desacelerar. Não tentar forçar respostas rápidas ou decisões definitivas agora. E verificar tudo. Conferir mensagens, e-mails, contratos, com atenção redobrada por causa da retrogradação de Mercúrio. Vou escutar a minha intuição, que é uma energia de Peixes, para refletir. A busca de Sagitário, que busca um significado maior em vez de apenas focar no passo a passo do mundano. Se eu sou de Gêmeos, Sagitário, Virgem ou Peixes, vou sentir mais profundamente essas energias. Lua em Sagitário faz um trígono com Quirón em Áries. Esse aspecto traz uma energia de cura emocional, influenciada pelo curador ferido do zodíaco, que é Quirón, através do otimismo, da aventura, da expansão de horizontes, que são influências de Sagitário, favorecendo assim a superação de feridas ancestrais, ligadas à autoafirmação, coragem e permitindo que dores profundas para que Quirón faça esse resgate para uma perspectiva mais leve, mais expansiva e filosófica de Sagitário. Pois a cura se faz através do otimismo e de uma visão mais elevada. A necessidade sagitariana de liberdade e otimismo ajuda a curar a ferida do eu e a sensação de inaptidão de Quirón em Áries, através da superação de padrões enraizados, transformando-os em aprendizado e crescimento pessoal, impulsionando a coragem de agir, mesmo quando há inseguranças. Sagitário, com a sua visão filosófica da vida, influencia a encontrar um sentido na dor, transformando as experiências dolorosas em sabedoria, o que é um ponto forte da combinação de Sagitário e Quirón. Aproveite esse aspecto para reconhecer e liberar comportamentos autocentrados, dando o primeiro passo em direção à minha cura, transformando a dor em uma mestra, que me dará a sabedoria que preciso agora para fazer essa cura. E é o que visualizo agora.
O Sol em Peixes, em conjunção com Mercúrio retrógrado, os dois estão no signo de Peixes. A energia pisciana do Sol intensifica a minha sensibilidade, a minha intuição e a necessidade de revisão interna, pois o mental racional de Mercúrio se submete às emoções ao inconsciente. E através dessa meditação, que é uma influência de Peixes, eu consigo recalibrar estratégicas e também retrogradar, para retomar conversas e aprendizados e fechar ciclos, não é para iniciar novos. A comunicação, os pensamentos tornam-se menos lógicos e mais subjetivos, emotivos e artísticos, criativos inclusive, favorecendo o entendimento profundo, mas exigindo cuidado com mal-entendidos, porque Mercúrio retrógrado gera confusão mental, aumentando a névoa e a maneira sonhadora, me exigindo isolamento e introspecção, para eu poder processar informações e essas emoções. Com a retrogradação de Mercúrio, preciso fazer uma revisão e solucionar as pendências, reavaliando contratos, documentos, decisões, além de retomar projetos ou conversas pendentes. Preciso ter muito cuidado com a ilusão, ter uma atenção redobrada para poder separar o real do imaginário, pois a sensibilidade aumentada de Peixes pode obscurecer os fatos. Por isso é bom, nesse momento, eu redirecionar esta energia para um processo criativo. Esse também é um excelente momento para uma regeneração emocional, para uma terapia ou buscar um autoconhecimento e poder assim curar as feridas do passado. O Sol em Peixe faz um trígono com Júpiter, que está em Câncer. Esse aspecto é extremamente benéfico. Júpiter me proporciona sabedoria, para eu poder expressar o meu brilho de uma forma empática e compassiva, porque eu posso sentir o mundo de uma forma profunda e intuitiva. Minha conexão com os outros é quase psíquica. A minha imaginação criativa flui com muita facilidade agora. E a busca por um significado e a transcendência do meu ego e a conexão com algo maior é a minha força motriz nesse momento. Júpiter engrandece, expande, me ajudando e me beneficiando. Ele estando em Câncer, num signo de água, ele está em casa. Suas qualidades são direcionadas para a nutrição, cuidado, e o meu crescimento vem através do meu ato de cuidar da minha família, do lar, das minhas próprias emoções e da minha segurança emocional. E que eu vou encontrar exatamente na conexão emocional com a minha família, com as minhas raízes, na minha tradição e com os vínculos afetivos profundos. Como Júpiter retrógrado e com essa energia do trígono, faz com que eu internalize, ao invés de uma expansão para o mundo exterior, a ênfase está na expansão interior, porque a retrogradação de Mercúrio me influencia a fazer uma revisão da minha filosofia de vida, da minha fé, das minhas crenças, e onde eu estou buscando também a abundância e a sorte, mas que vem de dentro. O crescimento interno vem da introspecção em relação à minha vida emocional e familiar. Eu buscando compreender as minhas raízes e padrões de cuidado em um nível mais profundo antes de expandi-los para o mundo. Percebam agora que a sabedoria interior, a sorte, a expansão, vem da confiança na minha intuição e na sabedoria emocional que eu carrego agora dentro de mim nesse momento. E é o que procuro visualizar agora. O Mercúrio retrógrado faz uma conjunção com Marte. Os dois estão em Peixes.
Com o Mercúrio retrógrado em Peixes, traz o meu pensamento mais subjetivo, intuitivo e criativo, porém com grande tendência à confusão, a mal-entendidos e palavras que fogem do que eu pretendo comunicar. E eu preciso me policiar, pois o Marte em Peixes adiciona impulso, ansiedade e uma energia de ação. A conjunção entre Mercúrio retrógrado e Marte amplifica, mistura o impulso de Marte que quer agir, enquanto a mente de Mercúrio pode não estar clara, ou eu posso interpretar mal a situação. Em Peixes, isso se manifesta como uma comunicação dramática, impulsiva ou agressiva, disfarçada de sensibilidade. Essa comunicação pode gerar mal-entendidos por mensagens ambíguas, sarcasmos mal interpretados, respostas rápidas que precisam de revisão. As emoções podem se filtrar na fala, tornando-a confusa ou excessivamente sensível. A saída para esse momento são as ideias criativas que podem aparecer especialmente em áreas artísticas, espirituais ou de cura. Mas decisões rápidas podem falhar por falta de clareza. A energia para agir e iniciar coisas novas, sobretudo em áreas criativas, musicais, literárias, terapêuticas ou de ajuda aos outros, é favorável nesse momento. Contudo, sem um plano claro, pode haver trabalho, atrasos ou resultados confusos. Nos relacionamentos surge um desejo de ajudar e de me conectar, mas podem ser mal entendidos emocionalmente. Limites e fronteiras podem ficar tênues. Dicas práticas para eu lidar com esse aspecto são falar com cuidado, pausar antes de responder e ler as minhas mensagens, se possível escrever primeiro e revisar depois. Unir a minha comunicação e emoção, por exemplo, se eu estiver irritada, reconheço primeiramente essa emoção antes de falar e tento me expressar de uma forma mais simples e direta. Preciso revisar também decisões importantes. Com Mercúrio retrógrado, melhor adiar grandes assinaturas, contatos ou planos definitivos. Se não der, peço um tempo para revisão e para confirmar os detalhes por escrito depois. Vou também usar a criatividade desse momento de uma forma construtiva, pois ele favorece a escrita, a poesia, a música, a arte em geral, a cura, trabalho voluntário e atividades espirituais. Vou também canalizar a energia de Marte para exercícios, natação, dança ou uma corrida suave para liberar a tensão. Como o peixe está ligado à água, vou fazer uma hidratação adequada, ter um sono reparador e evitar intoxicações, seja com álcool, excesso de sedativos ou drogas, para poder manter o discernimento. Mercúrio retrógrado em Peixes faz um trígono com Júpiter em Câncer, me lembrando mais uma vez que a minha comunicação fica mais sensível, intuitiva e imaginativa, mas também vaga, confusa ou poética demais. Preciso rever, por causa da retrogradação, a forma como eu me expresso, como eu expresso as minhas ideias e como eu entendo as mensagens dos outros. Júpiter em Câncer gera expansão e crescimento, através do emocional, da casa, da família, do conforto e da segurança. Há uma energia de generosidade, acolhimento e desejo de eu aprender e de me expandir no âmbito doméstico e emocional. O trígono entre Mercúrio retrógrado em Peixes e Júpiter em Câncer favorece uma comunicação que busca compreender o todo, com um tom mais empático e protetor,
É bom para conversas que envolvem a família, a cura, educação emocional, a arte e a espiritualidade, através de diálogos empáticos e criativos, e ideias que fluem de uma forma mais intuitiva. Pode haver também uma clareza emocional, que me ajuda a guiar a minha conversa, desde que eu não me perca na poeticidade e nas ilusões. Esse é um momento excelente para um aprendizado de estudos criativos, terapia, artes, música, religião ou filosofia. E pode haver uma expansão de visão através de temas ligados à casa, à família ou ao passado. Com Mercúrio retrógrado, ainda é recomendável eu revisar informações importantes, contratos, planos e mensagens cruciais. A energia de peixes pode suavizar detalhes, então vou confirmar tudo por escrito. Nos relacionamentos, há uma abertura para eu dialogar sobre meus sentimentos e necessidades, gerando uma maior sensibilidade no impacto das palavras com os outros. Vou também buscar uma expansão emocional segura, buscar um aprendizado que fortaleça a minha conexão familiar ou com a minha casa. Vou estabelecer limites saudáveis, embora haja um desejo de cuidar. Vou estabelecer fronteiras claras para evitar sobrecarga emocional ou alguma conduta prejudicial. Vou também ter cuidado com excesso de otimismo, porque Júpiter em Câncer pode amplificar os sentimentos e mantendo também expectativas realistas sobre os resultados. Ao planejar algo importante, vou escrever. Vou escrever os pontos-chave e revisar no dia seguinte. Em conversas difíceis, vou começar reconhecendo o valor emocional do outro, antes de apresentar as minhas ideias. Vou me sintonizar agora com a casa ou área da minha vida em que o Mercúrio retrógrado em Peixes está e o Júpiter em Câncer está, para eu poder entender melhor e encontrar saídas. E é o que intuo agora. O Mercúrio retrógrado faz uma conjunção com o nó do norte. Ambos estão em Peixes e eles fazem oposição ao nó do sul, que está no signo oposto de Virgem. O Mercúrio retrógrado reforça, mais uma vez, o hábito de eu revisar, replanejar e questionar a minha comunicação. Em Peixes, a mente fica mais sensível, intuitiva e criativa, mas pode haver confusão, ambiguidade. Essa conjunção com o nó do norte aponta um direcionamento, um chamado para eu desenvolver as qualidades de Peixes, que são a empatia, a fé, a compaixão, a espiritualidade e a imaginação criativa. É uma trajetória de aprendizado que privilegia o senso de pertencimento e a conexão com algo maior. O nó do sul em Virgem indica padrões do passado, ligados a perfeccionismo, criticismo, detalhismo extremo, necessidade de controle ou de corrigir tudo e todos ao meu redor. E a tendência é eu me prender a dados, rotinas e a criticidade. A oposição do Mercúrio retrógrado junto com o nó do norte em Peixes, fazendo essa oposição em Virgem, sugere um conflito entre o impulso de simplificar, confiar no sentimento e agir com compaixão, que são influências de Peixes do nó do norte, versus a velha tendência de exigir precisão absoluta, detalhar cada passo e buscar controle, que são influências de Virgem e do nó do sul. A conjunção com o nó do norte aponta que novas formas de expressão podem surgir, como poesia, espiritualidade, cura,
e uma tendência a integrar conhecimento com intuição. Formação em áreas criativas, terapêuticas, artísticas, espirituais ou de cura podem me beneficiar nesse momento. Contudo, pode haver dificuldade em eu terminar tarefas, por priorizar o significado mais amplo. Pode gerar também uma maior compaixão, um desejo de ajudar e entender o outro. Mas preciso ter cuidado com idealizações ou ficar presa a julgamentos internos que atrapalhem a minha comunicação. Padrões do passado de Virgem, como perfeccionismo, crítica ou rotina rígidas, podem emergir como obstáculos nesse momento. O caminho é eu liberar a necessidade de controlar tudo e confiar mais na fluidez dos acontecimentos. Vou me comunicar de uma maneira clara, mas sem perder a sensibilidade, buscando detalhes úteis, mas evitando o escrutínio excessivo, que desvia a minha mensagem essencial. Vou usar uma linguagem simples, direta e empática. Vou trabalhar a minha criatividade em atividades que conectem a minha mente com o meu coração, que é escrita criativa, música, desenho, terapias holísticas, meditação. Vou também liberar o que é antigo, identificando que padrões virginianos do passado não me servem mais, como a rigidez, a culpa, a necessidade de perfeição, e transformar as críticas em feedback construtivo. Vou praticar o discernimento espiritual, cultivando práticas que fortaleçam a minha fé, a minha intuição e a compaixão, mas sem perder a responsabilidade prática, porque Virgem me pede isso, é um signo de terra. Vou também ter cuidado com a minha comunicação ambígua, confirmando detalhes por escrito quando necessário, evitando mensagens que possam ser mal interpretadas de várias formas. Ao planejar algo importante, vou escrever uma versão objetiva dessa mensagem e, se possível, em voz alta, para checar o tom. Em conversas sensíveis, vou combinar empatia com clareza, reconhecendo o sentimento do outro e apresentando informações de forma simples e direta. Meu destino futuro, nesse momento, por causa do nó do norte, requer que eu me desvencilhe das lembranças que tumultuam o meu passado. Identifico agora as casas astrológicas do meu mapa astral de Peixe e de Virgem, onde as situações virginianas precisam ser liberadas para que eu possa desenvolver as qualidades piscinianas onde Mercúrio retrógrado está transitando. E é o que procuro intuir agora. A Vênus em Áries faz uma quadratura com Júpiter em Câncer. Essa quadratura gera uma tensão entre o desejo de eu agir impulsivamente no amor e nas finanças e a necessidade de segurança emocional. Esse aspecto intensifica carências, pode causar excessos, dramas familiares ou insatisfação amorosa, devido às expectativas exageradas. E por isso me pede cautela, também com gastos e atitudes egoístas. Pode gerar um conflito amoroso, porque a Vênus em Áries busca aventura e autonomia, enquanto Júpiter em Câncer busca acolhimento e nutrição, criando assim um choque entre liberdade e apego, que é o excesso de sentimentalismo, que pode fazer com que eu exagere nas minhas reações emocionais. Nas finanças e prazeres, eu posso correr o risco de gastos impulsivos para satisfazer meus caprichos imediatos. Pode também causar tensão familiar, porque Júpiter em Câncer pode expandir questões domésticas que entram em conflito
com o meu desejo de independência, por causa da Vênus em Áries. Preciso, então, evitar decisões financeiras impulsivas e tentar equilibrar a minha necessidade de espaço com as necessidades afetivas dos outros. Preciso também ter cuidado para não usar a agressividade, que é uma influência de Áries, para lidar com as inseguranças emocionais de Câncer. Procuro perceber agora como fazer isso. A Vênus em Peixes faz um sextil com Plutão em Aquário. Esse é um aspecto positivo que me dá oportunidades de um aprofundamento emocional, uma cura de feridas amorosas e transformação também nas finanças. Essa combinação harmoniosa potencializa a minha intuição e a intensidade nas relações, permitindo uma entrega mais amorosa, mais consciente e desapegada de padrões antigos, porque favorece a superação de traumas do passado e a renovação de laços afetivos. O período é excelente para conversas profundas e reconciliações maduras, trazendo à tona a verdadeira essência da conexão. O sextil favorece o uso de estratégias inteligentes para eu melhorar as minhas finanças, permitindo uma revisão de bens e investimentos. Esse momento também aumenta o poder da atração e o magnetismo, facilitando a sedução e o envolvimento, porém pede que a intensidade não se converta em controle ou manipulação. É um período de conscientização e desapego para eu eliminar padrões tóxicos e relações superficiais, buscando a autenticidade e a liberdade nas trocas afetivas, especialmente com Plutão em Aquário. É também um momento para integrar a sensibilidade de Peixe com a necessidade de transformação e de liberdade de Aquário, criando relações mais verdadeiras e profundas. E eu que procuro visualizar como fazer isso agora. A Vênus em Peixes faz uma conjunção com Saturno e com Netuno, que estão os dois em Áries. Nesse aspecto, esses três planetas estão energeticamente conectados, mesmo em signos diferentes, mas estão com orbes próximas, gerando uma síntese entre o amor espiritualizado, que precisa de ação, mas que encontra bloqueios por causa de Saturno. A Vênus influencia um amor incondicional, porque está em Peixes, com dissolução de fronteiras de ego, com compaixão infinita, mas com a tendência à idealização ou salvamento, porque está no signo de Peixes. A Vênus quer entrega total nesse amor, uma conexão espiritual, e também com uma arte inspiradora nesse sentimento. Saturno e Netuno em Áries é o eu, é a ação, é a individualidade. Saturno é a estrutura, a maturidade conquistada com esforço e responsabilidade comigo mesmo, comigo mesma. Netuno em Áries é uma inspiração divina para eu agir, mas também ter cuidado com a confusão sobre a identidade que está sendo dissolvida nesse momento. E a tendência por agir por idealismo ou engano também. Saturno, sendo o senhor do karma, indica que é um amor de resgate kármico. Há um senso de responsabilidade muito grande no amor, nos relacionamentos amorosos por isso. Se eu estiver só, posso me sentir atraída por pessoas que precisam de salvação e que são de uma conexão, sim, com as minhas vidas passadas.
O amor é visto como um dever sagrado. Esse aspecto gera uma confusão entre o sacrifício e a responsabilidade, porque a linha entre o eu e o outro é muito tênue. Saturno em Áries pede responsabilidade, e eu posso me anular, me sacrificar, porque a Vênus em Peixes, com isso eu posso assumir responsabilidades que não são minhas, em nome de um amor, achando que estou cumprindo um papel divino, que é a influência de Netuno, regente de Peixes, mas que rege também a Vênus. E, na verdade, eu estou apenas me sacrificando em vão. A Vênus em Peixes sente, mas tem dificuldade de agir de uma forma completa que preenche uma energia mais fluida. Saturno e Netuno em Áries querem fugir, mas Saturno trava por medo e Netuno confunde o alvo. E o resultado pode ser uma paralisia. Eu posso sentir um amor imenso e sinto que preciso tomar uma atitude, que é a energia de Áries. Mas eu posso não saber qual a atitude correta, porque tenho medo das consequências, que é uma influência de Saturno. Netuno em contato com a Vênus coloca um véu cor-de-rosa nos meus olhos. E eu posso tender a ver o outro como um ser perfeito, uma pessoa perfeita, uma deusa, um deus, ou uma alma gêmea. Mas Saturno é o senhor do karma, o senhor do tempo. Então ele pede para eu ver a realidade de tudo e para que isso não crie um conflito interno entre a fantasia e Netuno e a dura realidade que Saturno me mostra. Eu posso me decepcionar profundamente quando perceber que o outro, a outra, é apenas um ser humano e que tem suas falhas. Eu posso também ter atração por pessoas mais velhas, sábias, que é uma influência de Saturno, ou com alguma condição de sofrimento ou isolamento, para que eu possa ajudá-la, que é uma influência de Netuno. Posso atrair pessoas inspiradoras, mas também iludidas, viciadas. O lado luminoso é que Saturno pode trazer um amor com conexão espiritual de almas gêmeas. Um amor incondicional, sem disputa de egos, com aceitação mútua, com compaixão, com capacidade de cuidar do outro sem perder a minha própria identidade pessoal. Saturno e Netuno podem influenciar um talento artístico para música, poesia, pintura. Saturno materializa as fantasias e as inspirações de Netuno, que é uma característica da criatividade da Vênus. O lado sombrio, que pode influenciar nos relacionamentos amorosos, que é uma influência da Vênus, pode criar codependência, criar vitimismo ou sofrer por amor, ter dificuldade em me colocar limites e uma atração por parceiros problemáticos por causa da influência de Saturno, ou iludidos e enganadores, que é uma influência de Netuno. A sensação é que o amor é sempre uma dor ou um fardo, por causa do Saturno. Com o conhecimento da dualidade de luz e sombra desses aspectos, eu uso o meu livre-arbítrio, escolhendo usar a espada de Áries para cortar as ilusões de Netuno e as limitações de Saturno, aprendendo a discernir. E aproveito para me perguntar: o que me engrandece ou me diminui? Estou amando a pessoa real, que é o Saturno, ou a ideia que eu criei dela, que é uma influência de Netuno? Posso também tomar uma atitude consciente, que é a influência de Áries, canalizando essa energia para um ato completo, disciplinado, através de uma influência de Saturno, com uma ajuda real, não apenas sonhadora. Por exemplo, ao invés de eu apenas sonhar em salvar o parceiro ou a parceira, ou tomar uma atitude prática e madura para ajudá-lo se for o caso, eu também posso me afastar.
Essa configuração é de uma beleza, mas também de uma dor imensa. Por isso eu preciso escolher. Construir estruturas emocionais que Saturno me pede, para que esse amor não me dilua. Procuro ver como fazer isso. A Vênus em Áries faz um sextil com Plutão em Aquário, me trazendo transformações profundas e magnéticas em relação às minhas finanças e aos valores de vida. Áries estimula a minha coragem para enfrentar temas sensíveis e me libertar da dependência e buscar autenticidade, com grande potencial para fortalecer alianças ou encerrar ciclos em minha vida, sejam amorosos ou profissionais. Isso de uma forma lúcida, sabendo conciliar a minha vontade com a vontade do outro. Áries, por ser um signo de fogo, preza a individualidade pessoal, gera uma intensidade e desejo de liberdade nos relacionamentos, mas favorece uma conversa franca sobre limites, sexualidade e desejo, permitindo que cada um seja mais autêntico. Plutão, que representa profundidade, transformação e poder, ele revela tudo o que estiver oculto, enquanto que a Vênus em Áries impulsiona a coragem para eu mudar. É um momento de regeneração e de cura visceral de vínculos. O sextil gera oportunidade para eu reavaliar meus recursos, finanças e valores, com criatividade e iniciativa, para melhorar a minha vida financeira. Esse aspecto favorece também o autoconhecimento, a revisão de hábitos, a rotina, a alimentação e a relação com o meu próprio corpo. Este aspecto é um convite para eu agir abandonando o que é superficial, em prol de conexões mais profundas e reais. E é o que procuro fazer a partir de agora. Marte está em Peixes e faz uma quadratura com Urano, que está em Touro, desde a semana passada. Este aspecto vem criando situações extremamente desafiadoras, instigando a nível coletivo guerras entre países e a nível individual, gerando conflitos por imposição de interesses ou vontades egóicas. E eu preciso estar atenta em relação a isso. Esse é um aspecto bastante tenso, desafiador e agressivo, porque ele representa conflitos e tensões disruptivas, com obstáculos, mas com a necessidade de ajuste e de ação para resolver a diferença entre essas energias, porque ela representa o conflito entre agir por compaixão e sonho, que é a energia de Peixe, e a necessidade de uma mudança radical e concreta no mundo material, que é uma influência de Urano em Touro. E isso gera muita resistência à mudança, porque Touro é um signo fixo, não gosta de mudanças. E Marte é o planeta da ação, do desejo, da impulsividade e da minha força de vontade. Em Peixes, um signo de água mutável, regido por Netuno, as minhas ações são movidas pela sensibilidade, pela intuição, pela compaixão e pela dissolução positiva de fronteiras. A energia marciana, que normalmente é focada, individualista e que se expande, mas também que se dissolve. E ela agora vai ter influência unificadora e transcendental por causa da energia de Peixes. A luta, a guerra, não é contra um inimigo externo. Se torna uma batalha interna para eu dissolver a hegemonia do meu ego. É uma luta por causas maiores e mais espirituais. Urano é um planeta de rupturas, de revolução, inovação e de liberdade, mas também da imprevisibilidade e mudanças súbitas. Estando num signo de terra fixo, ele é conservador. Por isso a energia de Urano se sente confinada. Embora
quebrar as estruturas, mas Touro quer manter. Isso gera uma tensão interna. O resultado que eu preciso é estar atento, atenta em relação a essas mudanças, porque elas podem ser imprevisíveis, abruptas. E isso no meu mundo material, nos meus valores, nas minhas finanças, no meu trabalho. Essa quadratura gera uma necessidade explosiva de liberdade e independência, em uma área da vida onde eu busco segurança e estabilidade, e que estão relacionadas às casas astrológicas de Touro no meu mapa. O lado sombrio dessa quadratura, que eu preciso me conscientizar, que é uma guerra cósmica, que é Marte em Peixe, podendo agir de uma forma enganosa ou com interesses escuros, gerando conflitos e podendo se manifestar numa ação através de um impulso, que é a influência de Marte, ou de uma resistência à teimosia, que é uma influência de Urano em Touro. Se eu agir por impulso, que é Marte em Aquário, para mudar as coisas, vou encontrar resistência enorme de Urano. E eu posso ter reações erráticas, rebeldes, como, por exemplo, começar projetos inovadores, mas de repente abandonar, por medo de instabilidade ou necessidade de liberdade. Ou agir com medo, porque eu quero que o mundo e as minhas finanças permaneçam previsíveis e seguras. Posso também agir sem causa aparente, ou agir de uma forma a chocar os outros, apenas para afirmar a minha liberdade. Mas depois posso me sentir insegura, com as consequências práticas. Tipo, se eu pedir demissão de um emprego estável por impulso e depois me desesperar financeiramente. O desafio com esse aspecto é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de mergulhar no fluxo da vida, que é uma energia de peixes, e a necessidade de me afirmar de uma forma independente, mas teimosa, que é a energia de Touro. A agressividade de Marte pode ser canalizada para ativismos ecológicos ou causas sociais, que exijam tanto intuição quanto uma ação direta. O meu desafio é aprender a agir de uma forma intuitiva e sensível, mas com a coragem de romper com o velho, de uma maneira prática e inovadora, que é a luta entre o desejo de me dissolver no todo, transcendendo o meu ego, e a necessidade de me afirmar como uma pessoa livre e autossuficiente. Visualizo agora como posso fazer isso. O Marte, em conjunção com o nó do norte, os dois estão em peixes, e fazem uma oposição ao nó do sul, que está no signo oposto de Virgem. Marte e o nó do norte, os dois estão em peixes e fazem essa oposição. Esse é um eixo nodal, peixe e virgem. Mas como o planeta pessoal está sendo ativado pelo nó do norte, isso se torna uma configuração coletiva. O nó do norte indica o nosso caminho, o caminho que toda a humanidade deve evoluir agora espiritualmente. O nó do sul em virgem representa a zona de conforto, que deve ser abandonada por todos nós, porque indica habilidades já dominadas em padrões de vidas passadas e que estão ligados à análise, à crítica, à organização, à busca pela perfeição e à rotina. O serviço prático, intelecto, detalhista, que é o que eu venho meditando agora, porque é uma tendência em eu me perder em detalhes e ser excessivamente crítica com os outros. E confiar apenas no que é tangível, lógico, já que Virgem é um signo de terra. O nó do norte em peixes representa a direção de crescimento nessa vida. E isso para todos nós. Mas peixe é o oposto complementar de Virgem, então ele pede fé, compaixão, entrega, arte, espiritualidade, conexão com tudo e todos e dissolução dos limites do ego. Essa é uma missão coletiva e individual, que é aprender com o fluxo da vida, com intuição
e com compaixão incondicional, ao invés de tentar controlar tudo pelo intelecto. A chave dessa oposição é o planeta Marte, que é de ação, de energia, de incentivo. Quando ele está junto ao nó do norte, essa energia cumpriu o propósito da vida, que é ser assertiva, buscando uma ação guiada pelo espírito. E eu preciso canalizar essa energia marciana através das qualidades positivas de peixe. Não é um Marte para lutar no sentido tradicional, mas um Marte para lutar pela fé, pela compaixão, pela expressão do espírito, ou uma expressão artística ou espiritual. A energia vital de Marte está a serviço da missão da alma, que é o nó do norte. Essa conjunção gera uma assertividade compassiva, e eu posso ter coragem para agir em nome dos outros, dos oprimidos, ou defender causas espirituais ou humanitárias. Peixes podem influenciar numa entrega e paciência para qualquer luta interior. O aprendizado aqui é eu agir sem força e ter iniciativa sem agressividade. E lutar através da compaixão, do amor incondicional. Essa oposição com o nó do sul, em Virgem, cria uma tensão que impulsiona o crescimento, porque a energia de Marte, do nó do norte, em Peixe, quer a direção, mas o nó do sul puxa para trás. Isso é que gera o cabo de guerra interno, porque Virgem quer analisar, organizar, criticar, controlar, sem se perder em detalhes concretos. Mas Marte, como combatente do passado, ele luta contra essa tendência de cair nos padrões de Virgem. A luta é para eu não me perder em detalhes irrelevantes, para não ser tão autocrítica, a ponto de paralisar minha criatividade. Para não usar também a mente analítica como defesa para a entrega emocional e espiritual que Peixes pede. Então o desafio é eu integrar a pureza do serviço de Virgem com a compaixão de Peixes, ou seja, servir ao próximo com amor incondicional, sem julgamentos. Eu preciso evitar que a energia de Marte seja desperdiçada, justamente em críticas, preocupações excessivas com perfeição ou excesso de racionalidade, o que vai sufocar a minha intuição. Então eu preciso agora usar a coragem, a iniciativa de Marte, para dissolver as limitações do meu ego, confiando mais no fluxo da vida, expressando a compaixão através de ações concretas e lutar por ideais mais elevados, sejam eles artísticos ou espirituais. E é o que visualizo agora. Saturno em conjunção com Netuno, ambos em Áries. Essa conjunção já vem acontecendo há algum tempo e é um dos aspectos mais complexos e paradoxais da astrologia, porque Saturno e Netuno têm naturezas opostas. Saturno é o planeta da estrutura, da realidade, dos limites, disciplina, tempo e forma. E Netuno é o planeta da dissolução, do inefável, do invisível, da ilusão, dos sonhos, da espiritualidade, do caos e da ausência de limites. Quando unidos, eles criam uma tensão entre construir um sonho, que é da forma netuniana, ou dissolver uma estrutura para tirar a rigidez de Saturno. Em Áries, a energia de iniciativa, coragem, impulsividade é focada na ação, identidade e impulsos. A nível coletivo, Áries representa a guerra, a ação através de um conflito armado. É um período focado em conflitos por motivações ideológicas, materialistas ou religiosas. E também pode haver
surgimento de líderes carismáticos, com forte apelo ritualístico, mas também demagógico. A nível pessoal, Saturno em Áries faz com que eu possa sentir a necessidade de agir com coragem, independência, sem medo de dar o primeiro passo. Há uma autodisciplina voltada para a afirmação do eu. O desafio é construir uma identidade sólida, autônoma. Há uma inspiração divina para eu agir a partir do meu eu superior, que é um sonho de liderança. No entanto, pode haver confusão sobre quem eu realmente sou, porque pode dissolver a identidade pessoal ou a tendência em me sacrificar por alguma causa. Essa conjunção, essa união, o sonho de Netuno precisa de uma estrutura de Saturno, precisa de um propósito mais elevado de Netuno. O resultado é a capacidade de lutar por um ideal ou materializar uma visão espiritual. Essa combinação pode influenciar me tornar um líder ou uma líder visionária, com capacidade de orientar pessoas, mas com um sonho prático, baseado numa ideologia ou numa fé. Essa conjunção me dá disciplina espiritual, com uma facilidade para eu seguir rotinas espirituais, como meditação, yoga, por exemplo. Posso também desenvolver uma habilidade para eu dar forma concreta às minhas ideias abstratas e inspiradoras, especialmente nas artes, seja pintura, escrita, música ou cinema. Posso também me tornar um ativista, uma ativista, com uma luta incansável por uma causa humanitária ou social, e sacrificando positivamente o meu ego pessoal pelo coletivo. Mas o desafio, a sombra, é a tendência a me sacrificar por causas ou pessoas, me sentindo vítima das minhas próximas batalhas, ao lutar por algo que nunca se concretize. Preciso estar atento, atenta, para não enganar a mim mesmo, a mim mesma, a alcançar os meus objetivos, ou ser golpe de vítimas. O desafio é eu equilibrar os sonhos com a responsabilidade de Saturno, sutilizando a inspiração de Netuno para criar algo belo, duradouro e significativo, ao invés de me perder em ilusões de grandeza ou sacrifícios inúteis. Por isso posso afirmar para mim agora: eu ajo no mundo com a coragem do meu espírito e a disciplina da minha alma. É o que procuro visualizar agora. Saturno em conjunção com Netuno, ambos em Áries, fazem um sextil com Plutão em Aquário. Esse aspecto de sextil me traz uma oportunidade, porque o universo está me dando para eu me conectar com a energia de Saturno, que é disciplina, estrutura e responsabilidade, para eu poder agir com assertividade de Áries e tendo iniciativa e determinação para não experimentar frustrações se meus esforços iniciais forem bloqueados, sabendo que são apenas testes de resgate kármico, porque Saturno é o senhor do karma. Netuno em Áries representa um ideal elevado, um sonho, um despertar, uma visão espiritual que busca se manifestar através de uma situação que seja pioneira, heróica e que abra caminhos. Posso ter um forte desejo de inspirar os outros, de lutar por um ideal, mas também há risco de auto-engano, de confusão sobre meus próprios objetivos. Essa conjunção de Saturno em Áries é responsável pelo despertar espiritual da humanidade e também é responsável pela separação do joio do trigo. Então, com este aspecto de sextil com Plutão em Aquário, traz essa oportunidade de harmonia e equilíbrio para eu poder realizar essa missão, porque ele representa um poder de transformação profundo,
através da morte e do renascimento de um novo ser, com uma visão mais elevada de quinta dimensão. Aí eu posso me tornar trigo e não joio. Em Aquário, esse processo ocorre no coletivo, social, tecnológico e humanitário, trazendo impulsos para revolucionar as estruturas sociais, para derrubar os velhos sistemas de poder e criar novos, mas justos e inovadores. Esse sextil cria uma ponte harmoniosa entre a minha iniciativa pessoal idealística de Áries e uma transformação coletiva inovadora que é de Aquário. Não se trata de uma ação por si só, mas uma ação direcionada para uma mudança profunda na sociedade, no grupo, e inconscientemente dentro de cada um de nós também. Com essa influência, eu tenho a oportunidade de me tornar pioneira, e construir um ideal, seja social, tecnológico ou espiritual, porque a disciplina e a responsabilidade de Saturno não são usadas para fins egoístas, mas sim para estruturar e dar forma a profundas mudanças desejadas por Plutão em Aquário. Existe uma capacidade de organizar grupos ou comunidades em torno de uma visão e lideranças inspiradas, que são influências de Netuno em Áries, e com uma capacidade de guiar os outros em direção a um futuro melhor, conduzindo uma transformação tecnológica em benefício de todos. O sextil permite unir a intuição quase profética de Netuno e o poder de Plutão, com o pragmatismo e a estrutura de Saturno. Eu posso ter intuições geniais sobre a sociedade, como ela deve evoluir, e ao mesmo tempo ter paciência e disciplina para construir algo concreto nessa direção, com ações com significado coletivo, onde as minhas iniciativas pessoais vão ter um impacto positivo e transformador na sociedade, no meu grupo, seja social ou profissional. Com esse aspecto, que é de esperança, concreto, eu localizo agora, com as casas astrológicas do meu mapa astral, identificando as áreas onde Saturno e Netuno estão transitando, que é a casa de Áries, para eu assumir a responsabilidade de pragmatizar essa visão, mais espiritualidade da realidade, junto ao poder de transformação radical de Plutão na casa de Aquário, onde ele está transitando no meu mapa astral. Internalizo um pouco mais isso, sabendo que são apenas testes, resgate kármicos, porque Saturno é o senhor do karma. Netuno em Áries representa um ideal elevado, um sonho, um despertar e uma visão espiritual, que busca se manifestar através de uma situação que seja pioneira, heróica e que abra caminhos. Urano em Touro faz um sextil com Plutão que está em Aquário. Esse aspecto indica uma oportunidade de uma revolução positiva na minha vida, nas áreas ou casas astrológicas do meu mapa astral de Touro e Aquário, porque combina a necessidade de libertação e inovação de Urano com a transformação profunda e definitiva de Plutão, permitindo que mudanças radicais ocorram de uma forma fluida, sustentável e criativa, que pode ser uma transformação financeira e de valores, que é Urano em Touro, renovação no trabalho, já que Urano em Touro rege finanças, trabalho e estabilidade. Esse sextil, com Plutão em Aquário, impulsiona uma mudança na forma de eu ganhar dinheiro, favorecendo tecnologias, carreiras inovadoras, modelo de negócios digitais ou colaborativos. Gera também desapego e novos padrões, com o convite para eu me libertar de apegos à segurança material antiga e adotar uma postura mais flexível e desapegada sobre o que é estabilidade,
Posso também valorizar a minha autenticidade. A minha autoestima passa por uma reavaliação profunda, onde eu posso valorizar mais o meu talento único e a liberdade pessoal, mais do que bens materiais. Plutão em Aquário exige essa transformação de uma maneira de como eu me relaciono com grupos e comunidades, tecnologia e o futuro. O sextil em Urano facilita encontrar grupos que apoiem as minhas inovações pessoais. Posso também buscar novas formas de viver e me sentir motivada a construir uma vida mais alinhada com os meus ideais de liberdade, igualdade e sustentabilidade. Esse é um período propício para uma faxina energética, abandonando velhos hábitos e vínculos que não fazem mais sentido para o meu novo ciclo de vida. O sextil Urano-Plutão é um convite para eu sair da zona de conforto de Touro, de uma forma inteligente e planejada, que é Aquário, e construir assim uma vida com mais propósito e mais liberdade, e é o que visualizo agora. Nesse momento, com as relações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo a me conectar com a minha essência, com o meu ser divino, e peço para que Ele possa daqui para frente me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta necessidade de ter mais informações sobre o céu do momento dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner dessa meditação. Agora eu fico o tempo que eu precisar nesse sentimento de gratidão e apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência por aqui agora, abrirei os meus olhos lentamente, me espreguiçando e tomando consciência do meu corpo e do local onde eu me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.